Com essas palavras, eu já faço a primeira pergunta para o nosso convidado. Tardelli, tornar o Bolsonaro réu é não esquecer o que foi a ditadura? Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, Pedro, boa noite dos nossos internautas de todo o universo, sistema galáctico, aqui da Folha Democrática. Obrigado, meu querido. Tornar o Bolsonaro réu é quebrar uma escrita de 500 anos no Brasil, cara. Nós nunca tivemos num processo tanto bacana por metro quadrado. Uhum. E isso é muito importante dizer. Quando acabou a ditadura, eu tenho lugar de fala para isso. Eu cresci na ditadura, Pedro. E você sabe que eu sempre te convido em cima disso, porque eu nasci em 89, eu não vi nada disso. Eu cresci na ditadura, eu me eduquei na ditadura, eu me formei na ditadura. Né? Eu entrei no Ministério Público sob a presidência do general Figueiredo. Uhum. Eu posso dizer que quando a ditadura acabou, os militares devolveram para o Brasil um Brasil arrasado. Nós não tínhamos moeda, nós não tínhamos emprego, nossa inflação chegava a 230%. Né? Quem mandava no Brasil era um órgão financeiro internacional do qual as novas gerações sequer ouvem falar, que era o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Sim. Nós não tínhamos nenhuma institucionalidade. O êxodo rural, as ondas migratórias, vir para o Rio e São Paulo, no Pau de Arara, era uma realidade duríssima. As crianças. E foi como veio o Lula, né? Como veio o Lula. As crianças tinham altíssima mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, principalmente se nascessem nas camadas menos favorecidas da população. Éramos um país que reforçava o racismo, éramos um país que tinha a mulata como seu produto de exportação. Mulata, padrão exportação, era o que se dizia. E se dizia com a mais absoluta naturalidade. Nesse meio tempo, as pessoas morriam nos porões, eram torturadas nos porões. Pessoas que eram processadas por crimes políticos, pessoas que eram processadas por crimes comuns. Quando vem a lei da anistia, e hoje a gente se convence que a lei da anistia não foi feita para aqueles que estavam fora do Brasil, carregando pedras feito penitentes, como diz aquela música fantástica do Chico Buarque de Holanda, mas foi feita para os torturadores. Foi uma gambiarra para acertar a situação, porque o regime militar via que estava no fim, via que estava acabando, e fez um acerto para que aquelas pessoas que colocaram ratos nas vaginas das mulheres, que mataram, que estupraram, que jogaram em vala comum, que desapareceram com pessoas, que tinha os médicos que acompanhavam tortura. Que médico é esse? Que médico é esse que está lá para ver até onde a pessoa aguenta na aflição do sofrimento físico que lhe é imposto? Todos eles aposentaram-se. Todos eles foram depois jogar dominó, jogar bocha, né? Como se nada houvesse acontecido, e jamais tiveram que responder a pergunta: por que vocês fizeram isso? Claro que isso criou uma cultura. Claro que isso criou para os agentes das comunidades de segurança, né, que nascidos na Operação Lecoq, na Escuderia Lecoq, Operação Bandeirantes. A sensação, e era verdadeira, e isto sim é impunidade, de que eles jamais seriam incomodados. E nunca foram, efetivamente. A ponto do maior torturador, o coronel Brilhante Ustra, ter o voto daquele que seria
presidente da República na data do recebimento da denúncia do processo de impeachment da então presidenta Dilma. Jair Bolsonaro dedica seu voto à Ustra e nada lhe aconteceu. Nada lhe aconteceu. Ora bolas. As histórias oficiais, que foram desmentidas depois pela Comissão da Verdade, eram histórias erguidas em absolutas mentiras, que se naturalizaram e se viralizaram. A fúria de arquivamento, se antes a sociedade brasileira, a boa família brasileira, a nossa família ordeira, não podia dormir sossegada por causa do comunismo internacional que nos abalaria, acabou a guerra ao comunismo, prosseguiu a guerra contra as drogas, War on Drugs. Sim. E em nome dessa guerra, para proteger a nossa família, para proteger o sono dos nossos filhos e nossas filhas, todos os sacrifícios e direitos foram feitos, inclusive sempre na periferia da cidade. E essa ditadura militar, que tinha seus métodos já incorporados, passou a usar desses métodos na investigação de crimes comuns. Não é à toa que o Brasil hoje, embora seja a 10ª economia do mundo, tem a polícia que mata mais que o G20 somado. Os 20 maiores países do mundo, somados nas suas letalidades policiais, não chegam no Brasil. Esse é um dado que é indiscutível, é um dado que do qual nós não podemos fugir. O Brasil se tornou um país em que os métodos do regime militar prosseguiram para as pessoas mais vulneráveis. Vamos ser mais explícitos. Para negros e negras, principalmente periféricos, da periferia. Claro que essa disfarçatez de arquivamentos foram criando subprodutos que hoje estão aí. Olha, são os extermínios, são as milícias. Porque esse pessoal, essa comunidade de segurança, sempre teve vida boa. Como é possível, Pedro, e meus queridos internautas e internautos da Folha Democrática, que crianças sejam mortas de balas perdidas? Sim. E que isso não seja um escândalo, que isso não represente uma dor eviscerante de um governador, de um secretário de segurança. Olha, eu não me perdoo por isso. Essas crianças estão dentro de escolas públicas. Como é possível você, em nome desta falsa sensação de guerra às drogas, sobrevoar bairros de pessoas precarizadas, dando rasante de helicóptero, dando tiro, isso é um bombardeio aéreo. E as pessoas discutem, olha, tem uma ação no Supremo que não estão pedindo. Bom, mas precisa ter ação no Supremo para impedir disso, cara. Precisa explicar para essas pessoas que não pode fazer isso. É um pouco do que o seu livro fala, né? É exatamente essa discussão do meu livro. Parte do meu livro é uma discussão nesse sentido. Você precisa explicar que não pode. Olha, o Fantástico Domingo trouxe lá 200 fuzistas, sabe, drone. Eles estão se preparando uma guerra. Quem vende esses fuzis é gente da comunidade de segurança. Que tem acesso a essa quantidade absurda de arma. Nós estamos plantando. E olha, nunca se matou tanto e nunca se teve tanta sensação de insegurança. Sim. Aqui em São Paulo, onde eu moro, você não fala, você reluta para atender um celular se você estiver na rua. Tardelli, eu fui embora de São Paulo por causa disso. Não estava aguentando mais. Você reluta. Agora, qual é o medo? O meu medo é o medo de perder o celular. Mas qual é o medo da mãe que mora na periferia?
É do filho dela morrer. Sim. É do filho ela chegar em casa e não encontrar o filho mais. É. Essa é o desespero, é a tristeza da mãe, do pai. Olha, como é que eu vou sair num lugar ocupado por blindados com um helicóptero no rasante? Como é que meu filho vai para a escola? Como é que eu vou mandar meu filho para... Porque eu tenho medo de ele não voltar, porque eles morrem dentro da escola, eles estão morrendo. Se nós formos pensar na guerra às drogas, nós temos que pensar também que na guerra existem limites. A Convenção de Paris, que traça o direito de guerra, traça limites. Olha, não pode bombardear a escola. Por que não pode? Eu tenho que explicar por que não pode bombardear a escola onde tem criança. Não pode bombardear o hospital. Não pode bombardear bairros civis onde moram pessoas pobres e precarizadas, ainda que ali se escondam, eventualmente, aquelas pessoas perseguidas pela polícia. Por que não pode? Porque mora gente lá, cara. Mora contribuinte lá. Você está atirando em quem está financiando a bala que está recebendo. Tem que explicar isso, você tem que dizer para as pessoas, você tem que falar para um governador, ô seu cretino. Não pode, você tem que dizer isso para ele. Governador que diz que diante de um prédio de uma delegacia de polícia metralhado absurdamente pela, pelo, pelo crime organizado, olha, nós vamos devolver na mesma moeda. Qual é a mesma moeda, Pedro? Eles vão balhar o quê? Eles vão metralhar o quê? Eles vão metralhar onde? Como que é isso? Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.